5. Lar Petra. Posso dizer o momento exato em que decidi que este relato seria escrito. Eu pairava entre reinos, vislumbrando o Shadesmar, o reino dos Esprenos e além. De Sacramentadora. Prefácio. Caladinho atravessava um campo de petrobulbos silenciosos, ciente de que era tarde demais para impedir um desastre. Seu fracasso pesava com uma sensação quase física, como o peso de uma ponte que era forçada a carregar sozinho. Depois de tanto tempo na parte oriental das terras tempestuosas, havia quase esquecido a vista de uma paisagem fértil. Os petrobulbos ali cresciam quase até o tamanho de barris, com vinhas tão espessas quanto seus pulsos, se estendendo e lambendo água das poças na pedra. Campos de vibrante grama verde recuavam para as tocas diante dele, chegando a quase 1 metro de altura com despostas. O campo estava salpicado de brilhantes esprenos de vida, como partículas de poeira verde. A grama perto das planícies quebradas mal alcançava sua canela e crescia em tufos amarelados no lado sotavento das colinas. Ele ficou surpreso ao se pegar desconfiado daquela grama mais alta e mais cheia. Um inimigo podia se esconder ali, agachado, esperando que a grama voltasse a subir. Como Caladinho nunca havia notado. Correra por campos como aquele brincando de pega-pega com seu irmão, tentando ver quem era rápido bastante para agarrar punhados de grama antes que ela se escondesse. Sentia-se desgastado, esgotado. 4 dias atrás, havia viajado pelo sacro portal até as planícies quebradas. Então voara para nordeste a toda velocidade. Totalmente preenchido de luz das tempestades e carregando uma pequena fortuna em gemas, ele estivera determinado a alcançar sua cidade natal, Lar Petra, antes do retorno da tempestade eterna. Depois de apenas metade de um dia, ele havia esgotado sua luz das tempestades em algum ponto do Principado de Aladar. Estava caminhando desde então. Talvez tivesse conseguido voar por todo o caminho até Lar Petra se tivesse mais experiência com seus poderes. Porém, do jeito que estava, ele havia viajado por 1.600 quilômetros em metade de um dia, mas aquele último trecho a pé, quase 150 quilômetros, havia levado excruciante 3 dias. 150 em 3 dias? Até que tá indo rápido. Ele não havia sido mais rápido do que a tempestade eterna. Ela havia chegado mais cedo naquele dia, por volta de meio-dia. Caladinho notou alguns destroços em meio à grama e andou até eles. A folhagem recuou diante dele, revelando uma batedeira de madeira quebrada, do tipo usado para transformar leite de porco em manteiga. Caladinho se agachou e pousou os dedos na madeira rachada, então fitou outro pedaço de madeira despontando da grama. Se o desceu zunindo como uma fita de luz, passando pela sua cabeça e girando ao redor da madeira. É a beirada de um telhado, disse Caladinho. A aba que pende do lado do sotavento de um edifício. Talvez de um galpão de armazenamento, julgando pelos outros destroços. A Letcar não ficava na região onde caíam as tormentas mais duras, mas tampouco era uma suave terra ocidental. Os edifícios dali foram construídos para serem baixos e atarracados, com lados resistentes virados para o leste, rumo à origem, como o ombro de um homem preparado para aguentar a força de um impacto. Só havia janelas a sotavento, o lado oeste. Como a grama e as árvores, a humanidade havia aprendido a suportar as tempestades. Isso dependia de as tempestades soprarem na mesma direção. Caladinho fizera o possível para preparar as vilas e cidades por onde passara contra a tempestade eterna, que viria da direção errada e transformaria os parchemanos nos destrutivos esvaziadores. Ninguém naquelas cidades possuía telepenas funcionais, então ele fora incapaz de entrar em contato com seu lar. E não havia sido rápido o bastante. Mais cedo naquele dia, passara a tempestade eterna dentro de um buraco que escavara na rocha usando sua espada fractal, que era a própria Sil, que podia se manifestar como qualquer arma que ele desejasse. Na verdade, a tempestade não havia sido tão ruim quanto aquela onde lutara com o assassino de branco,
mas os destroços que encontrara provavam que ela havia sido ruim o bastante. A simples memória daquela tempestade vermelha do lado de fora do seu buraco o deixou em pânico. A tempestade eterna era tão errada, tão anormal, como um recém-nascido sem rosto. Algumas coisas simplesmente não deviam existir. Ele se levantou e seguiu em frente. Havia trocado de uniforme antes de partir. O antigo estava rasgado e manchado de sangue. Agora usava um uniforme Collin genérico sobressalente. Parecia errado não usar o símbolo da Ponte 4. Ele chegou ao topo de uma colina e viu um rio à direita. Árvores brotavam ao longo das margens, famintas pela água extra. Aquele devia ser o riacho de Roble. Então, se ele olhasse diretamente para o oeste... Com a mão sobre os olhos, ele pôde ver colinas que haviam perdido toda a grama e petrobulbos. Elas logo seriam besuntadas com fertilizante de crém, então pólipos de laves começariam a brotar. Ainda não haviam começado. Deveriam estar no pranto. A chuva deveria estar caindo agora de modo constante e suave. Se os uniu de novo diante dele, uma fita de luz. Seus olhos estão castanhos de novo, observou ela. Foram necessárias algumas horas sem invocar sua espada fractal. Quando ele fazia isso, seus olhos desbotavam até um azul claro vítreo, quase brilhante. Se o achava a variação fascinante. Caladinho ainda não havia decidido como se sentia em relação a isso. Estamos perto, disse ele, apontando. Esses campos pertencem a Roblequem. Estamos talvez a 2 horas de Larpetra. Aí você vai chegar em casa, disse Sil, sua fita de luz fazendo uma espiral, e então tomou a forma de uma moça trajando um ravá bem leve, estreito e abotoado acima da cintura, com a mão segura coberta. Caladin grunhiu, descendo a encosta, ansiando por luz a tempestades. Ficar sem ela agora, depois de ter contido tanto, era um vazio ecoante. Será que seria assim toda vez que a luz se esgotasse? Está com a crise de abstinência, hein? A tempestade eterna não havia recarregado suas esferas naturalmente. Nem com luz das tempestades, nem com qualquer outra energia, como ele temera que pudesse acontecer. Você gostou do meu novo vestido? Indagou Sil, balançando a mão segura, coberta, parada no ar. Ficou estranho em você. Pois fique sabendo que pensei muito no estilo dele. Passei umas boas horas pensando em como exatamente... Ah, o que é aquilo? Ela se transformou em uma pequena nuvem de tempestade que disparou até um lurgue em uma pedra. Sil inspecionou o anfíbio do tamanho de um punho de um lado e depois do outro, antes de dar um gritinho de alegria e se transformar em uma imitação perfeita da criatura. Só que de um azul branco pálido. Isso espantou a criaturinha e Sil riu como uma garotinha, zunindo de volta para perto de Caladin, como uma fita de luz. O que estávamos falando? Perguntou ela, tomando a forma de uma jovem pousando no ombro dele. Nada de importante. Tenho certeza de que eu estava ralhando com você. Ah, sim. Você chegou em casa. Rouba. Não está empolgado? Ela não enxergava. Não compreendia. Às vezes, por mais que fosse curiosa, ela podia ser muito distraída. Mas... se é o seu lar, disse Sil se retraindo, qual é o problema? A tempestade eterna, Sil, respondeu Caladin. Nós devíamos ter chegado aqui antes. Ele precisava ter chegado antes ali. Com certeza alguém teria sobrevivido, certo? A fúria da tempestade, então a fúria pior depois? O ataque assassino de servos transformados em monstros? Ah, pai das tempestades. Por que ele não havia sido mais rápido? Ele se forçou a voltar a andar rápido, a trouxa pendurada sobre o ombro. O peso ainda era terrível, mas ele percebeu que precisava saber. Precisava ver. Alguém tinha que testemunhar o que havia acontecido com seu lar.
A chuva voltou cerca de 1 hora de distância de Lar Petra, então pelo menos os padrões climáticos não haviam sido completamente arruinados. Infelizmente, isso significou caminhar molhado pelo resto do caminho. Ele pisou em poças de onde brotavam espelhos de chuva, velas azuis com olhos na ponta. Vai ficar tudo bem, Kaladin, prometeu Sil do seu ombro. Ela havia criado um guarda-chuva para si e ainda usava o tradicional vestido Vorin em vez da sua costumeira saia. Você vai ver. O céu tinha escurecido quando ele finalmente chegou ao cume da última colina de Laves e olhou para baixo, rumo a Lar Petra. Preparou-se para ver a destruição, mas ela o chocou assim mesmo. Alguns dos edifícios de que se recordava tinham sido simplesmente sumido. Outros perdido o telhado. Ele não podia ver a cidade inteira dali, mas não no escuro do pranto, mas muitas das estruturas que conseguiu identificar estavam ocas e arruinadas. Ele ficou ali por um longo tempo enquanto a noite caía. Não identificou uma luzinha sequer na cidade. Ela estava vazia, morta. Parte dele se retraiu, se encolheu em um canto de seu interior, cansada de apanhar com tanta frequência. Ele havia abraçado seu poder, havia seguido o caminho de um radiante. Por que não fora o suficiente? Seus olhos imediatamente buscaram o próprio lar na periferia da cidade. Mas não. Mesmo que pudesse vê-la na escuridão chuvosa, não queria ir até lá. Não ainda. Ele não conseguiria encarar a morte que talvez encontrasse. Em vez disso, contornou Lar Petra pelo noroeste, onde uma colina conduzia até a mansão do senhor da cidade. As cidades rurais maiores como aquela serviam como um tipo de centro para as pequenas comunidades agrícolas ao redor. Por causa disso, Lar Petra estava amaldiçoada com a presença de um governante olhos claros de certa importância. O luminobre Roshone, um homem cuja cobiça havia arruinado mais de uma vida. Moash, pensou caladinho enquanto subia a colina rumo à mansão, tremendo na friagem e na escuridão. Ele teria que encarar a traição do amigo e o quase assassinato de Rokar em algum momento. Por enquanto, tinha feridas mais urgentes que precisavam de cuidados. A mansão era onde ficavam os parchemanos da cidade. Eles teriam começado seu ataque ali. Kaladin sabia bem que, se topasse com o cadáver mutilado de Roshone, não ficaria muito arrasado. Uau, disse Sil. Espreno de melancolia. Kaladin olhou para cima e notou um espreno incomum pairando ali. Longo, cinzento, como uma flâmula esfarrapada ao vento. Ele o contornava, flutuando. Só vira um daqueles 1 ou 2 vezes antes. Por que eles são tão raros? Quis saber Kaladin. As pessoas se sentem melancólicas o tempo todo. Quem sabe? Alguns esprenos são comuns, outros são incomuns. Ela deu um tapinha no ombro dele. Acho que uma das minhas tias gostava de caçar essas coisas. Caçar? Você quer dizer que ela gostava de observá-los? Não. Como vocês caçam grã-carapaças. Não consigo lembrar o nome dela. Sil inclinou a cabeça, sem perceber que a chuva estava caindo através da sua figura. Ela não era minha tia de fato. Só uma esprena de honra que eu chamava assim. Que lembrança estranha. Parece que você está se lembrando de mais coisas. Quanto mais tempo eu fico com você, mais isso acontece. Partindo do princípio de que você não vai tentar me matar de novo. Ela o olhou de soslaio. Embora estivesse escuro, Sil brilhava o bastante para que ele pudesse ver sua expressão. Quantas vezes você vai me fazer pedir desculpas por aquilo? Quantas vezes eu já fiz até agora? Pelo menos 50. Mentiroso, acusou Sil. Não deve ter sido mais do que 20 vezes. Me desculpe. Espere. O que era aquela luz à frente? Kaladin parou no caminho. Era a luz vindo da mansão. Ela tremulava, instável. Fogo? Será que a mansão estava queimando?
Não. Parecia haver velas ou lanternas no interior. Aparentemente alguém havia sobrevivido. Humanos ou esvaziadores. Ele precisava ser cuidadoso, mas, à medida que se aproximava, percebeu que não queria ser. Queria ser imprudente, furioso, destrutivo. Se descobrisse que as criaturas haviam tomado seu lar. Esteja pronta, murmurou ele para Sil. Ele saiu da trilha, que era mantida livre de petrobulbos e outras plantas, e se esgueirou cuidadosamente na direção da mansão. A luz brilhava por entre as tábuas que haviam sido pregadas nas janelas do edifício, substituindo o vidro que a tempestade eterna, sem dúvidas, havia quebrado. Estava surpreso de a mansão ter sobrevivido tão bem. A varanda havia sido arrancada, mas o telhado permanecera. A chuva abafava outros sons e tornava difícil ver muito além, mas alguém ou alguma coisa estava lá dentro. Sombras se moviam diante das luzes. Com o coração batendo forte, Kaladin deu a volta, seguindo para o norte do edifício. A entrada dos servos era por ali, junto dos aposentos dos parchemanos. Uma quantidade incomum de barulho vinha de dentro da casa da mansão. Batidas, movimento, como um ninho cheio de ratos. Ele teve que tatear para abrir caminho pelos jardins. Os parchemanos ficavam instalados em uma pequena estrutura construída na sombra da mansão, com uma única câmara aberta e bancos para dormir. Kaladin identificou o local pilotado e sentiu um grande buraco aberto na lateral. Um som áspero veio de trás dele. Kaladin girou quando a porta dos fundos da mansão se abriu, a moldura torta raspando contra a pedra. Ele se abaixou para se esconder atrás de um monte de casca-pétrea, mas foi banhado pela luz que atravessou a chuva. Uma lanterna. Kaladin estendeu a mão para o lado, preparado para invocar Sil, mas a pessoa que saiu da mansão não era um esvaziador, e sim um guarda humano usando um velho elmo manchado pela ferrugem. O homem levantou a lanterna. Alto lá! Gritou ele para Kaladin, mexendo na massa pendurada no cinto. Alto lá! Você aí! O homem conseguiu soltar a arma e segurou em uma mão trêmula. O que é você? Um desertor? Venha para a luz e deixe-me vê-lo. Kaladin se levantou, hesitante. Não reconheceu o soldado, mas ou era alguém que havia sobrevivido ao ataque dos esvaziadores, ou fazia parte de uma expedição investigando o que acontecera depois. De qualquer modo, era o primeiro sinal de esperança que Kaladin vira desde sua chegada. Ele levantou as mãos. Estava desarmado a não ser por Sil, e deixou o guarda empurrá-lo para dentro da mansão.